Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do método Forfil, o método com 7 bases das melhores medicinas do mundo que descobre qual a raiz dos sintomas desses adoecimentos que a gente vai conversar. E ele ajuda o corpo a iniciar o seu processo de autocura. Hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto que muito se fala, que muito se olha e que atinge uma fatia muito grande da população, que é obesidade e sobrepeso. Tenho certeza que se não faz parte do teu processo, tu conhece alguém que faça. Então clica nesse vídeo, encaminha para essas pessoas que vão se beneficiar com esse conhecimento e já te cadastra aqui no meu canal. Quando a gente fala de obesidade, de sobrepeso, a gente tem que olhar para isso como algo multifatorial. Exato. Não existe algo pontual que a gente possa dizer que é único. Não existe uma raiz emocional que seja única quando a gente está falando de obesidade e de sobrepeso. E por que eu te digo isso? Porque quando a gente está falando de sobrepeso, a gente tem efetivamente sintomas físicos. A gente tem sintoma físico, principalmente de uma alteração, na grande maioria das vezes, de processos fisiológicos, né? Sobrecargas fisiológicas, a gente está falando muitas vezes de cansaços extremos, taquicardia está vinculada ao sobrepeso, dores articulares, dores musculares, hérnias de disco, principalmente quando a gente fala da região lombar, que é a região baixa da coluna. A gente está falando também, fisicamente, de tensões musculares para dar conta dessa sobrecarga, além de alterações, algumas vezes, de fígado, né, de estômago, de esôfago. Então, é muito importante que, além desses sintomas físicos, a gente também olhe as questões emocionais envolvidas nesse processo. Sobrepeso e obesidade nunca vão ter uma raiz única, como eu trouxe para vocês. Mas eles têm raízes muito próximas quando a gente fala de emoções. Vivências que aconteceram desde um processo gestacional, desde uma infância, uma adolescência, a gente não sabe em que momento o corpo vivenciou uma situação que gerou este processo de sobrepeso. Talvez tu pense, mas Mel, eu já tenho essa tendência desde que eu nasci porque toda a minha família tem essa tendência. Opa! Quando a gente fala de uma genética, de um transgeracional, quando a gente fala de algo que se repete, a gente precisa mais do que nunca olhar para essa raiz emocional. Quando a gente fala desses processos de sobrepeso e de obesidade, a gente está falando em uma das raízes de uma situação protetiva. Eu preciso, sim, me proteger de algo que em algum momento foi agressivo, que em algum momento, além de ser agressivo, talvez tenha sido muito difícil de lidar. Até porque a gente vivencia situações lá atrás que quando acontece a gente toca o baile. A gente não se dá conta, a gente não para perceber. E a gente vai levando e tá tudo bem. Por quê? Porque talvez a gente não tenha consciência lá atrás quando aconteceu. Só que nesse processo o corpo entendeu, preciso me proteger disso. Preciso me proteger dessa agressão. Preciso me proteger desse abuso. Preciso me proteger dessa situação difícil. E quando eu falo em abuso, em agressão, eu estou falando não necessariamente de algo concreto. Às vezes uma sensação de abuso moral, de uma agressão física, de uma fala, de uma emoção. Cada corpo recebe diferente cada vivência. E tem uma frase que eu uso muito e que eu falo sempre para os meus pacientes, para as minhas alunas, que é: a dor só dói em quem sente. E quando a gente entende essa frase, a gente entende que cada corpo reage de forma diferente para as vivências que aconteceram. Mas a grande maioria
das raízes emocionais que sim, estão vinculados ao adoecimento do sobrepeso e da obesidade, estão vinculadas com situações protetivas, com sensações de agressão, com sensações ali atrás, muitas vezes também a sensação de não se ver capaz pela questão estética, de não ter algo de vínculo afetivo, onde a gente se coloca num padrão inferior. E quando eu falo vínculo afetivo, eu estou falando desde a base familiar. Muitas vezes, as questões estéticas, elas estão muito mais vinculadas do que apenas o olhar para fora. Às vezes, as questões estéticas estão vinculadas, sim, a algo agressivo. Então, se o meu corpo ganha peso e ele se protege disso, eu não preciso me preocupar com a estética. E muitas vezes, quando a gente escuta isso, talvez um primeiro pensamento que tu tenha é dizer, nossa, mas isso é muito bobo, mas isso é muito fútil. Não é. Porque eu digo que estética é saúde mental. E a estética de cada um sabe. Só que quando existe algo que te tira do teu padrão, tu mesmo se agride. Obviamente que de forma inconsciente. Então, o sobrepeso, ele trabalha de modo protetivo situações que tu teve lá atrás e que dificilmente o teu consciente entende. E é por isso que ele repete esse padrão. E talvez por isso que seja tão difícil perder peso. Seja tão difícil emagrecer. Quando a gente fala em perder peso, a gente também está dizendo para o corpo que de alguma forma ele está perdendo algo que protege. Se a gente fala que em torno de 95% das memórias são inconscientes e são protetivas, o meu corpo pode muito bem entender que se perder algo agride, se perder algo que me protege me agride, ele não vai me deixar nem perder peso. Porque quem quer esse processo é o meu consciente. Ok, mas e como é que a gente resolve esse processo? Encontrando a raiz emocional, a cicatriz vivencial, o momento em que o corpo disse, isso aqui me agride, então eu vou ter que me proteger disso a qualquer custo. Sensações de insegurança, de se ver sozinho, sensações de pensar, eu preciso dar conta da vida sozinho. Na grande maioria das vezes, também gerencia aumento de peso. Aumento gerando sobrepeso, gerando obesidade, porque é o corpo dizendo, se eu tenho que dar conta disso sozinho, eu preciso ser forte e grande. Se eu preciso dar conta da vida sozinho, eu preciso ser forte e grande. E aí a gente tem uma outra raiz emocional vinculada. Então, quando a gente fala em tratar sobrepeso e obesidade, a gente precisa entender as vivências de forma multifatorial. Porque o nosso corpo vai gerar esse processo em cima dessas raízes emocionais, que estão vinculadas a todas essas vivências que eu trouxe. As vivências de sensação de agressão, de abuso, de proteção, a sensação de que o corpo não consegue, né, ser pequeno para dar conta de todo esse processo da vida, onde a gente se sente às vezes sozinho, onde lá numa primeira infância aquela criança percebeu que tinha que dar conta sozinha do ambiente para sobreviver, sendo que o nosso corpo físico ele vem de fábrica para sobreviver. Onde para ele, se ele comer, dormir, regular temperatura corporal e procriar para que a humanidade aconteça, ele sobrevive, isso de forma primitiva. Então, isso é o que ele gerencia, é isso que ele faz. Então, a partir desse momento, se ele tiver que sair dessa zona, ele vai tentar se proteger de alguma forma. E muitas vezes, lidar com situações de vida onde talvez nem tenha acontecido muita coisa, mas eu sinto como se tivesse acontecido, faz com que o meu corpo precise se proteger. Então, obesidade e sobrepeso precisa obrigatoriamente ser trabalhado os processos de autoconhecimento e de raiz emocional. Porque a gente precisa mudar o comportamento fisiológico do meu tecido. Eu preciso mudar
o comportamento emocional do meu corpo físico, porque as emoções gerenciam os nossos comportamentos e os nossos comportamentos gerenciam o nosso corpo físico. Então a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma muito ampla. O método Forfeel, ele acaba te trazendo o desbloqueio dessas cicatrizes vivenciais através da aplicação dele. Mas entender de forma consciente todo esse processo que envolve o sobrepeso e a obesidade faz naturalmente com que tu comece a entender o que está acontecendo. E quando tu começa a entender e conectar essas pecinhas daquilo que já aconteceu, o teu corpo começa a entender que não precisa mais, que tá tudo bem. E quando ele entende que não precisa mais e que tá tudo bem, ele te favorece conseguir dar o passo. Ele favorece, porque ele sai do estado de alerta e ele diz, tá, vamos lá, vamos sair deste processo de alerta. Então, olhar para isso é muito importante para que a gente ganhe saúde e vitalidade fisiológica. Se esse conteúdo foi bem bom para ti, encaminha para mais pessoas. E aqui embaixo, clica no meu Instagram, me segue, porque lá diariamente eu vou te entregar conteúdo que vincula emoções a sintomas e adoecimentos.